Olá, queridos, bom dia. Mais um dia no nosso devocional e nós já passamos aí da metade. Nós estamos no nosso jejum de 40 dias e todos os dias a gente vai postar aqui um devocional, pelo menos na semana. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 51. Esse Salmos, ele é feito por Davi quando ele pecou com Betseba. Depois você pode ler essa história. Eu deixo aqui até nos comentários para vocês aonde está essa história, para que vocês leiam e entendam por que Davi ele se arrepende de uma forma tão contundente, né, tão profunda. E aí ele faz esse salmo, né? E o nome do salmo é Confissão e Arrependimento, e nós vamos ler a partir do versículo 10, Salmo 51, versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença e não me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará em justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e em minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te daria, e não te agradem holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Esses Deus não desprezarás. Amém, queridos? Essa palavra, depois que ele pecou com Betseba, se você não conhece a história, depois você pode ler. É um adultério que ele cometeu, e para encobrir esse adultério, porque Betseba ficou grávida, ele teve que matar o marido dela, né? Ele mandou matar o marido dela, Urias, no campo de batalha. Então foi um assassinato seguido de um adultério. Veja bem, um homem segundo o coração de Deus cometendo esse tipo de pecado é tão grave, né? E aí eu fico pensando de que por que Deus permitiu que essas coisas viessem à tona na Bíblia? Né? Por que essas coisas, esses pecados, essas situações, Deus permitiu que fossem escritos na Bíblia, que aparecessem para nós? E uma dessas coisas, queridos, é para a gente aprender que Deus ele não chamou ninguém perfeito, porque Ele sabe que não há perfeição em nenhum de nós. Nenhum de nós somos perfeitos, por mais importantes que sejamos, por mais que a nossa condição social seja favorecida, não há ninguém que seja perfeito. Não existe perfeição. E Deus permitiu essas histórias e tantas outras na Bíblia para que a gente entenda que nenhum de nós somos perfeitos. Segundo, para que nós entendamos que nós dependemos de Deus. Independente da sua classe social, independente da sua situação financeira, independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, você depende de Deus, né? Nessa situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, todo o mundo foi infectado. Existem países que não têm mortes ainda confirmadas, mas todo o globo terrestre foi infectado por esse vírus, pelo coronavírus. E agora é o momento de que todos nós, independente de que você acredite ou não, precisamos de Deus, porque os médicos estão tentando fazer de tudo, mas eles não conseguem mais ajudar. Não há remédio, não há vacina, não há mão de obra suficiente para ajudar toda a nação. Nós estamos vivendo um caos no globo terrestre. E uma das coisas que a gente também aprende com Davi nessa situação é de que mais do que reconhecer o seu pecado é se arrepender dele. Davi era um homem que pecou muito. Ele pecou até mais que Saul, que foi rejeitado por Deus. Mas na mesma medida que ele pecava, ele se arrependia. E era isso que agradava o coração de Deus, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos e nós vamos pecar sempre. Não há como. Mas uma coisa Deus ele espera de nós, um coração contrito e quebrantado. Esses o Senhor não rejeita. E é essa lição que eu quero ensinar hoje sobre Davi. Né? Davi, na mesma proporção que ele pecava, ele também se arrependia. E este é o momento que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E eu gostaria de deixar esse recado para você. Está na hora de você fazer uma autoanálise na sua vida. Querido, não há mais tempo. Não há mais tempo. O Senhor está às portas. Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar o seu povo. E tudo isso que está acontecendo é Deus dando chance para que a gente se arrependa, para que a gente volte, para que a gente se una mais, para que a gente tenha uma vida voltada. Ele é tempo de se arrepender.
Porque se nós nos arrependermos, querido, não interessa o pecado que nós cometemos, o Senhor há de nos livrar e há de nos responder. Não importa assim, o tamanho das suas dificuldades ou dos seus pecados. Isso para Deus não é relevante, porque Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele pode tudo e não há ninguém que possa fugir do controle das mãos de Deus. Ele também não perde o domínio sobre situação nenhuma. Nessa situação toda, o que Deus está esperando é que nós façamos como Davi, né? Pedimos para ele: cria, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, ó Deus, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que Davi está falando? Sendo que ele só foi derramado depois que Jesus subiu aos céus, e ele já estava falando aqui do Espírito Santo. Querido, quando você tem uma revelação profunda com Deus, não interessa o tempo, você tem a revelação de quem Cristo é, de quem o Espírito Santo é. E eu te faço um convite nesse devocional do dia de hoje, que você ore e peça para que Deus não retire de você o teu Espírito Santo, para ver se Deus encontre em você algum caminho mau e te guie pelo caminho da santidade e da justiça. É tempo de nos arrependermos, querido. Deus está nos dando tempo, Deus está nos dando uma chance, uma nova chance de voltarmos atrás. Então você que está com uma vida fora da presença de Deus, é tempo de voltar. Você que está em pecado, é tempo de se arrepender. Você que está no adultério, é bom você consertar a sua vida. Você que está fazendo coisas, você que está roubando, você que está fazendo mentiras, você que está levantando calúnia contra as pessoas, contra o seu irmão, é tempo de se arrepender. Não importa o pecado que você está cometendo, é tempo de se arrepender, é tempo de você se voltar a Deus, porque o que Deus quer de nós não é os nossos sacrifícios, o que Deus quer de nós não é o que nós podemos oferecer, até porque nós não podemos oferecer nada para Deus. O que Deus quer de nós é o nosso arrependimento, porque um sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. É esse o sacrifício que Deus quer, um coração quebrantado e um coração contrito e humilhado. Esses o Senhor não desprezará. Então, meu convite neste dia, querido, com o coração muito preocupado pela humanidade e pelas pessoas, é tempo de nós nos humilharmos a Deus. É tempo de nós nos arrependermos e oferecermos a Deus um sacrifício de um coração quebrantado. Que nesta manhã, que neste dia, quando você for ver esse devocional, você entenda que é tempo de se arrepender, é tempo de voltar os seus olhos ao Senhor, para que Ele então nos perdoe e faça como Davi, não retires o seu Espírito Santo sobre nós, querido. É tempo de nós nos arrependermos e nos humilharmos diante de Deus. Faça essa oração, pegue o Salmo 51 e ore esse salmo dizendo: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, Deus, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos e se nós entendermos e quebrantarmos o nosso coração, o Senhor vai se arrepender de toda a sua ira. O Senhor vai se arrepender e vai voltar atrás e vai salvar as nossas almas. Amém, queridos? É um tempo de quebrantamento, é um tempo de nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Amém, querido? Esta é a palavra que eu gostaria de deixar no teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente e que você possa encontrar o favor de Deus para a sua vida no arrependimento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.